Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, livro do profeta Daniel. Aleluia. Capítulo 1. Lembrando aos casais que amanhã é dia de... Amanhã não, terça-feira é dia de curso de casais. Então... e vai ter dança. Não vamos contar mais, só isso. Quero saber da tarefa. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Para quem vai anotar. Eu percebo que o povo perdeu um pouquinho o hábito de trazer um caderninho. Tem alguns ainda que trazem. Se você pode, traz aí um papelzinho para você anotar. Sempre tem alguma coisa que você precisa anotar. Daniel, capítulo 1, versículo 8. E o tema desta mensagem: os decretos do rei. Daniel 1, versículo 8 diz: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Vá lá para o capítulo 6, Daniel, capítulo 6. Nós vamos ler esses 28 versículos do capítulo 6. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Fala comigo, Daniel fazia diferença. E diante disso, versículo 4, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e também não era negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim, os supervisores, os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Diga comigo, de comum acordo. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordaram em que o rei deve emitir um decreto. Diga comigo, um decreto. Ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dário assinou o decreto. E o rei Dário assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima,
onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nesses 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei então respondeu: o decreto está em vigor. Diga comigo, o decreto está em vigor. Conforme a lei dos medos, dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, e nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra. Taparam a cova com uma pedra. E o rei a selou com o seu anel, selo, e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava a aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Aleluia. Daniel respondeu: aleluia, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado em Deus. E por ordem do rei, escute, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade
estou editando aleluia, estou editando um decreto, para que em todos os domínios do império, os homens tenham e temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Aleluia! Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim Daniel prosperou durante o reinado de Dário e de Ciro, o persa. Você pode fechar os teus olhos um pouquinho? Deixa o Espírito Santo falar contigo sobre o que você ouviu. Deixa Deus falar contigo. Medita naquilo que você ouviu. Vem para prostrar-me, vem para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Irmãos, tem coisas na Bíblia que saltam os nossos olhos, que saltam o nosso coração. É por isso que a Bíblia diz, a própria Bíblia diz, que a palavra é viva. Ela é mais cortante do que faca de 2 gumes. Irmãos, mais ou menos 600 anos, 650 anos antes de Cristo, o povo hebreu, depois de ter sido alertado, engraçado que Deus ele sempre alerta antes. O povo, depois de ter sido alertado, ele foi levado cativo. A palavra cativo dá origem à palavra cativeiro. Ou seja, quem está no cativeiro está cativo, e cativo significa preso, refém, fechado. E o povo foi levado para uma terra chamada Babilônia. Fala comigo, Babilônia. Babilônia era naquela época um dos maiores centros urbanos ali da Ásia. Hoje a localização da Babilônia fica mais ou menos a 90 quilômetros de uma cidade chamada Bagdá, no Iraque. Havia um rio naquela região que era o rio Eufrates. E quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 2, nós vemos que quando Deus criou o homem, Ele o colocou no jardim para o cultivar e o guardar, e desse jardim nascia um rio que se dividia em 4. Cuxi, Gion, Tigre e Eufrates. Significa, queridos, que, observe, o povo de Deus foi levado cativo, teoricamente, para um mesmo lugar do qual nunca deveria ter saído. Eu estou falando em termos geográficos. Significa então que quando nós somos levados de volta para um lugar que não deveríamos ter saído, mas não merecemos estar ali, nós nos tornamos cativos. Nós somos aprisionados. Nós não vivemos aquilo que poderíamos estar vivendo naquele lugar. E quando Daniel chega, quem governava ali a Babilônia era um rei chamado Nabucodonosor. E esse rei, quando o povo de Israel chega, ele escolhe alguns, ele diz, olha, levem eles para dentro do palácio. E lá dentro do palácio eu quero que eles fiquem por 3 anos, aprendendo a nossa cultura, estudando com os melhores dos nossos cientistas.
E o rei diz assim: dê a eles a minha comida. E Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles chamaram o encarregado da comida e disseram: nós não queremos comer essa comida idólatra, contaminada. Dá para a gente aí só legume. E eles então conquistaram ali a simpatia do administrador das coisas do rei, concordaram, e a Bíblia diz que depois de alguns dias eles estavam bem melhores e mais corados do que aqueles que estavam comendo a comida do rei. Tem coisas na nossa vida que batem a nossa porta, disfarçados de uma grande oportunidade. Imagine você, escravo, numa terra distante da sua, certamente comendo comida de escravo. Aí você é levado para dentro do palácio, e o rei diz: a minha comida, eu quero que você sirva a eles. Não sei você, mas talvez eu pensaria assim: ah, Deus me livrando aqui. É Deus. Eu estou comendo lá mandioca, ovo e pão, sei lá. Aí o rei me chama para morar no palácio e vai me oferecer. Vou chutar aqui, tá? Fazão. Lasanha 4 queijos. Porca pururuca. Picanha. Agora eu vou esculhambar de vez. Sagu. Melancia. Irmãos, tem oportunidade que bate a nossa porta, que a gente acha que vem de Deus, mas a gente tem que filtrar essas coisas. Nem tudo que é agradável, nem tudo que parece bonito, é uma oportunidade que vem de Deus. Mas não é disso que a gente vai falar. Então, Babilônia era um lugar, um grande centro comercial. Agora havia um reino ali do lado, chamado Reino Persa. E observe que o livro de Daniel, ele começa no capítulo, muita gente, mas o que aconteceu? O capítulo 1, 2 ali de Daniel se relacionando com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, né? Mas de repente lá no capítulo 6, que nós já lemos, o rei era Ciro. E a Bíblia diz que Ciro era persa. Por quê? Porque os persas invadem a Babilônia e tomam aquele território. Então Daniel, ele se relacionou com os reis. Uma coisa importante. Enquanto que a Babilônia hoje, geograficamente, ficaria no Iraque, o reino persa era no Irã. Começa a pensar em algo profético aí que Deus está revelando nesta noite. Então Daniel, ele chega cativo, e os primeiros 6 capítulos ali de Daniel contam a história do que aconteceu, e a partir do capítulo 7, Daniel, ele começa a se revelar como um grande profeta, inclusive profetizando coisas que ainda vão acontecer. Eu confesso que sempre que leio o livro de Daniel, eu acho Daniel, a história de Daniel, muito parecido com a história de José do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi levado para uma terra distante. Ele foi levado como escravo para trabalhar na casa de Potifar. Ele foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Ele foi preso injustamente. Mas mesmo preso, a Bíblia diz que Deus era com José. E Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. E mesmo lá na prisão, esquecido, ele continuou revelando sonhos até o dia em que Faraó o mandou chamar e o colocou numa grande posição lá no Egito. Então existem muitas semelhanças entre o que aconteceu na vida de Daniel e o que aconteceu na vida de José. E essas semelhanças, elas não são coincidências. A Bíblia não tem coincidência, a Bíblia tem ensinamento.
Então, quando a gente olha para a Bíblia e acha que a Bíblia ela não tem discrepância, não é porque é uma coincidência, não, é porque é coisa de Deus. É Deus que quer nos ensinar. Irmãos, Daniel não só foi escolhido para morar no palácio, porque era inteligente. Daniel foi escolhido para morar no palácio porque era inteligente, não era negligente, era honesto e servia a Deus. Eu quero transformar aqui esse nosso bate-papo nessa mensagem, para quem gosta de homilética, num sermão textual. O versículo 4, você pode projetar, por favor? Daniel 6:4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Irmão, se tem uma coisa que desperta a acusação, é a fidelidade. Escute, aquele crente mais ou menos não olha para o lado. Aquele crente mais ou menos, ele é acusado? Não. Por que ele não é acusado? Porque ele é mais ou menos. Então o mais ou menos, ele não recebe peso de acusação, porque ele já é mais ou menos. Então se alguém for falar do crente mais ou menos, olha, tu viu lá o que o cara fez? Isso eu já sei. Por quê? Porque é mais ou menos. Agora o crente fiel, o cristão verdadeiro, ele se transforma em algo brilhante, ele é um alvo para o acusador. Isso significa, irmãos, que quando eu sou acusado, a primeira pergunta que eu tenho que fazer, eu estou sendo acusado em um momento de fidelidade? Não, eu não pequei, eu não estou em pecado, e se eu pequei, eu corri para resolver, eu corri para consertar. Não se preocupe com isso. Talvez alguém próximo de você tenha feito isso contigo. A Bíblia diz que Daniel era fiel. A palavra fiel, na Bíblia, tem uma proximidade de interpretação com a palavra original. Fala comigo, original. Original quer dizer que ele é produzido exatamente como deveria ser. Ele não é uma imitação. Ele não é uma réplica. Então Daniel foi achado fiel. Fidelidade, irá nos remete também a entender que não há brechas. Olha só, esse mesmo versículo 4 diz que Daniel era honesto ou desonesto? Honesto. Esse mesmo versículo diz que Daniel não era negligente. Então, quando eu sou desonesto, eu faço o que não deve ser feito. Quem faz o que não deve ser feito é desonesto. Agora, se eu sou negligente, significa que eu não estou fazendo o que eu devo fazer. Pastor, então qual é o segredo? O segredo é fazer aquilo que deve ser feito, da maneira como deve ser feito, guardando os princípios básicos para que sejam feitos. Não se preocupe com as acusações. Preocupe-se em ser uma pessoa correta.
Pastor, estão me acusando. Você é correto? Sou. Você é fiel? Sim. Descanse. Não vai prosperar. Descanse. Não vai prosperar. Você pode projetar o versículo 10, por favor? Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus. Irmãos, houve nesse texto aqui que a gente leu, houve a edição de 2 decretos. Foram 2 publicações do Diário Oficial. O primeiro decreto, escrito pelo rei, disse assim: todo aquele que orar, que interceder, que agradecer, ou que se fizer menção a um Deus, senão ao rei, vai ser jogado na cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel tinha uma rotina. Fala comigo, rotina. Cada um de nós tem alguma rotina. Você deve estar lembrando aí o que você faz quando você acorda, o que você faz quando você chega em casa. A gente tem rotina para ir ao trabalho, a gente tem rotina para tomar banho. Você já percebeu que você se seca no banho, depois do banho, sempre do mesmo jeito? Ou seja, até para nos secar depois do banho, a gente tem rotina. A gente tem rotina para escovar o dente. Com o passar do tempo, a gente vai pegando um hábito de escovar o dente, e a gente vai escovando o dente sempre do mesmo jeito. Então, cada um de nós tem as nossas rotinas. Daniel também tinha. E uma das rotinas de Daniel era 3 vezes por dia. Fala comigo, 3 vezes por dia. E eu não estou aqui ensinando você que tu tem que fazer isso 3 vezes por dia. Não, era a rotina dele. 3 vezes por dia, ele ia para casa, ele ia para o 2º piso, no seu quarto, ele abria a janela, que dava para Jerusalém, e ali ele orava. E qual era a oração de Daniel? Era uma oração de agradecimento. Sabe o que isso me lembra? Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: em tudo dai graças. Estejam contentes em todas as circunstâncias. Paulo iria nascer uns 700 anos depois. E Daniel já sabia disso. Ele estava preso, Gerter. Ele estava longe de casa. E ele tinha acabado de ouvir um decreto que podia levar ele para a morte. Mas a rotina dele não mudou. Irmãos, isso fala comigo. Não só no Brasil, mas no mundo. Nós estamos muito próximos de uma era em que aqueles que não negarem a sua fé serão presos. Nós estamos muito próximos de uma era em que aqueles que insistirem em ensinar princípios sagrados serão exterminados. Muitos países já vivem isso. Muitos países já vivem isso. Sabe o que isso me ensina, irmãos? Estes decretos que foram editados lá na Babilônia, então, 2.600 anos atrás, mais ou menos, eles continuam valendo. Em muitos lugares do mundo, eles não foram revogados. E a gente acaba não percebendo a importância disso, enquanto não perde. A liberdade de culto, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestar a nossa fé, é como a saúde. Quando a gente perde, nós entendemos o valor.
Quando a gente perde, nós entendemos que nós nunca deveríamos ter abandonado aquilo. Então Daniel, ele tinha uma rotina. E nada do que aconteceu mudou a rotina de Daniel. Versículo 11, por favor. Versículo 11. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Olha só, se Daniel tivesse mudado a rotina, talvez eles nem teriam descoberto. Se Daniel tivesse feito, mas já que tem esse decreto, eu não vou mais deixar a janela aberta. Eu vou fechar a janela. Não, eu vou orar no banheiro. Ele não fez isso. Ele continuou com a janela aberta. E a minha janela? Janela, em inglês, window. A essência significa um lugar de abertura, de passagem. Significa que a minha janela, ela permanece aberta ou fechada diante das circunstâncias que eu vivo. Irmãos, se eu tenho medo de ser investigado, eu fecho a janela. Se eu tenho medo de ser investigado, ninguém conhece nada da minha vida. Ninguém sabe como é o meu relacionamento com a minha casa, com a minha família, com a minha esposa. Agora, se eu não devo nada, se a minha vida, mesmo cheia de erros, é uma vida aberta, eu não preciso fechar a janela. Não tenha medo de ser investigado por aqueles que vão te acusar. Fica com a tua janela aberta. Não tenha medo. Virão ali os teus acusadores e vão te encontrar orando e agradecendo ao seu Deus. Versículo 13. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos. E ele não dá ouvidos nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. E aqui eu quero parar um pouquinho para falar sobre uma opinião minha, pessoal. O que Daniel fez foi desobediência a um decreto. Lá no livro de Atos, quando Pedro e João foram presos, açoitados, os doutores da lei, os fariseus, os sacerdotes, mandaram eles ficar quietos e não ensinarem mais em nome de Jesus. E Pedro então responde: o que nos importa? Obedecer a Deus ou aos homens? Mas a Bíblia também diz, em Romanos capítulo 10, que não há autoridade que não venha de Deus. E que toda autoridade que existe foi por Ele constituída. Então como é que eu resolvo essa equação de segundo grau? Se a Bíblia diz que não há autoridade que não venha de Deus, mas a Bíblia também diz que importa obedecer a Deus e não aos homens. Irmãos, existe um filtro que eu preciso levar comigo, tem que estar aqui, ó. Esse filtro chama-se princípios. Princípios. Existem princípios que para nós precisam ser inegociáveis. Você sabe o que é algo inegociável? É algo que não se vende. Algo que não se muda.
algo que não é flexível. Eu posso até ser flexível diante de alguns decretos que virão, mas existirão decretos que não vão encontrar em mim flexibilidade. Vou citar um deles. Eu posso ser preso, mas vocês jamais me verão fazendo casamento de homossexual. Jamais. Por quê? Porque isso fere um princípio no meu coração. Pastor, então, se você não fizer, você vai ser acusado de homofobia. Pode me acusar do que quiser. Eu jamais vou aceitar dinheiro sujo. Pastor, mas vai mudar a tua vida. Pode mudar a minha vida física, mas minha vida espiritual e emocional nunca vai ser negociada. Isso é princípio. Pastor, você vai comigo lá, a gente tem que contar uma história. Escuta, essa história é verdade ou é mentira? Na verdade não é verdade. Hã? Há um bicho? Não vi, desculpa. Você tem que ir lá comigo, Everaldo, vamos lá conversar com o seu Hugo lá, vamos contar uma história que aconteceu para livrar lá o problema. Não vou não. Não vou não. Princípios. Escute, os decretos baterão à nossa porta. Cabe a mim e a você acreditar ou não nesse Deus de Daniel. Daniel não negociou os princípios. Quem que veio fechar a boca dos leões? Um anjo. Quando Jesus foi para o deserto, Jorge, e ele continuou resistindo às investiduras de Satanás, a Bíblia diz que quem veio servir Jesus? Anjos. Sabe por quê? Porque ele não negociou. Você pode olhar para quem está do teu lado, falar, não negocie a sua fé. Não. Tem coisa que a gente pode negociar. Eu conheço até gente que mudou de time, né? Tem uns absurdos por aí, o povo deixa de torcer para o Grêmio, gente. Olha que desperdício, né? Então tem coisa que, eu torci, e daí se eu mudar, irmão, muda. Você entende o que eu quero dizer? Eu falei que eu nunca ia vestir essa roupa, de repente está lá ele com aquela calça. Coisas da vida. Coisas da vida. Mas existem coisas que são princípios, e os princípios vêm de base. Base. Esse versículo diz que ele continuou fazendo o que sempre fazia. Como que eu consigo continuar fazendo algo? Eu só continuo fazendo aquilo que eu já faço. Então, se você ainda não faz, comece. Comece. Você pode colocar o versículo 20, por favor? Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Quem que jogou Daniel na cova? Não foi o rei? Foi ou não foi? Foi o rei. Pastor, mas veio acusação. Claro, veio acusação. Veio aqueles colegas deles lá que inventaram a história e tal, e persuadiram o rei a assinar o decreto.
Mas quem jogou Daniel na cova foi o rei. Sabe o que isso me ensina? Aqueles que nos maltratam, no fundo, sabem quem nós somos. Aqueles que falam mal de nós e nos atiram pedras, nos jogam em buracos, nos acusam, no fundo eles sabem quem nós somos. Sabe por quê? Porque o rei de manhã cedo chegou perto da cova e falou: Daniel, Daniel, será que o seu Deus pode te livrar? Então no fundo, o rei sabia quem era Daniel. Agora, se foi o rei que jogou Daniel lá, não seria justo, Marcelo, Daniel gritar para o rei: escuta aqui, o que você está pensando? Um dia você me joga aqui, agora vem querer me chamar de amigo? Um dia você me joga na cova, agora vem querer dizer que o meu Deus é poderoso, Ele vai se ver contigo? Você não faria isso, né? Todos nós faríamos. Porque o espírito talvez não está pronto para sermos gratos e não sermos vingativos. Você nunca olhou para alguém que te acusou, que te fez mal e desejou que ele queime no inferno? Não. 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 Faz assim com o pé. Fala: eu não. Não. Não, capaz. Agora, sabe o que Daniel respondeu para ele? Versículo 21. Ó rei, vive para sempre. Sabe como é que é o nome disso, Michele? É honra. E só consegue dar honra quem tem um coração íntegro. Quem tem um coração íntegro consegue dar honra, porque a pedrada não mudou nada. A pedrada não mudou nada. Porque se tivesse mudado algo, não seria mais íntegro, inteiro, estaria manchado. Mas veio a pedrada do rei, jogou ele na cova. Não mudou nada. É por isso que Jesus diz: orem por aqueles que vos perseguem. Se alguém lhe ferir uma face, ofereça outra. Senhor, disse Pedro, então quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes. Pobre Pedro. Fala comigo: pobre Pedro. Agora troca o nome de Pedro e fala o teu. Fala: pobre Márcio. Não, diz Jesus. 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Sabe por que, Tati, que Jesus estava falando isso? Porque se a gente não perdoar de forma incontável, nosso coração já não vai mais ser íntegro. E se eu não tiver um coração íntegro, eu não consigo dar honra. E o princípio da honra é um princípio divino. Pastor, mas e a dor que eu sinto? Verdade. Talvez vai doer ainda depois de você perdoar. Então quando eu perdoar eu vou esquecer? Nem sempre. Eu brinco sempre que quando a gente perdoa de verdade, é como uma cicatriz. Contei esses dias no encontro, ou no reencontro, sobre o furúnculo. Quem teve furúnculo aí? Everaldo, levanta a mão. Quem teve furúnculo? Aí, ó. Só os mais novos não tiveram, né? Mas os mais experientes, assim. O furúnculo, irmão, eu tive vários, né? Eu não sei de onde que vinha.
esses furúnculos, né? E por que hoje não se vê mais furúnculo? Mas enfim, o furúnculo, eu tive um furúnculo aqui na perna, irmãos, eu tenho uma baita de uma cicatriz. E de vez em quando, assim, eu passo a mão, a pele é mais lisinha, assim, eu lembro do meu furúnculo. Fala comigo, eu lembro, mas não me dói. Eu lembro, mas não me dói. É isso que o perdão precisa fazer, Rosane. Você não vai esquecer daquela pedrada. Porque quem levou a pedrada não esquece. Agora, entre levar a pedrada e perdoar e guardar aquilo, como diz a música lá do Michel Teló, se eu te pego. Perdão, irmãos. Você levou uma pedrada e tu guarda aquela pedrinha. Se eu te pego. Isso não é princípio. É fácil? Fala comigo, não é fácil não. Não é, Júnior. É por isso que a gente está aprendendo com Daniel. Eu anotei aqui 6 coisas que Daniel fez que eu também posso. Se prepara, Aurélia. A Aurélia também está de volta. Vamos aplaudir a Aurélia aí. Glória a Deus. Aurélio com as suas areias, né? Que Deus abençoe seu caminhão, Aurélio. Eu também posso ser perseguido por ser fiel. A fidelidade é como pólvora para a perseguição. Então a fidelidade, ela não deve me afastar. Ela deve me aproximar. De quê, pastor? Da perseguição. Porque se eu não estiver sendo perseguido, ninguém está me atacando, ninguém está falando nada, ninguém está se sentindo incomodado com a minha presença, com a minha palavra, com o meu exemplo, com a minha vida, talvez tenha coisa errada. Porque a fidelidade incomoda. Fala comigo, a fidelidade incomoda. Incomoda. Então eu também posso ser perseguido por ser fiel. Também. Eu sei o que eu passo lá no meu trabalho. Talvez tu está pensando aí de coisas do teu trabalho. Eu sei o que eu ouço, inclusive de familiares. Isso não mudou, irmãos. Isso não mudou. Eu também posso ser fiel em meio à perseguição. Amém? Então eu posso sim ser perseguido por ser fiel, mas eu também posso ser fiel durante a perseguição. Fala comigo, eu posso. Eu também posso sentir na pele, mas não desistir. Jesus sentiu na pele, mas não desistiu. Se houver uma pressão na tua vida para você negar os princípios que você guarda no seu coração, não desista. Não abra mão. Não negocie aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não. Permaneça firme. Talvez hoje essa palavra não faça sentido na tua vida. Talvez hoje você diz, não, eu não estou sendo perseguido, eu não, mas talvez amanhã vai bater na tua porta uma proposta. Talvez amanhã vai bater na tua porta alguém te fazendo uma proposta, uma circunstância que vai envolver a tua vida, e você vai dizer, não, 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 eu vou sentir na pele, mas eu não vou desistir. Eu não vou negociar. Aleluia. Amém. Essa é uma palavra de fé para você.
Eu também posso, aleluia, ter anjos à minha disposição. Amém? Não, isso aí era coisa para Daniel, um homem escolhido. Ó, eu vou falar uma coisa, não me chame de herege. Eu creio, isso é coisa minha. Eu creio que onde a gente vai, a gente encontra anjo. Eu creio. Eu creio que a gente encontra anjo no trânsito, no supermercado, na farmácia, no trabalho. Eu creio que a gente está passando por anjo. Por quê? Você encontrou hoje alguém que você não conhecia? Encontrou não? Cada um encontrou. Pode ter um anjo dirigindo um carro na tua frente ali, só para você diminuir a velocidade. Irmão, não tenha medo de viajar nessas coisas. Não tenha medo. Eu creio que Deus dá ordem aos seus anjos para que nos sustentem. Eu creio. Eu creio. Aleluia. Eu tenho um anjo à minha disposição lá em casa. Foi. Homens, aproveitem sempre todas as oportunidades. Viu? Meu anjo. Eu também posso não deixar a mágoa invadir o meu coração. E talvez eu esteja falando aqui para alguém que já está magoado. Fala para mim. A gente consegue fazer alguma coisa quando está triste? Até faz. O arroz queima. Eu estou vendo que estou sendo profeta hoje. Tu até faz, mas quando vive fez coisa errada. E onde é que fica o teu pensamento naquele dia que tu está triste com alguma coisa, ou alguma coisa aconteceu, principalmente se for dentro de casa? O teu pensamento está lá, naquilo. É verdade ou não é? Você fica lá, parece que tem um bichinho ali, né? E de vez em quando ainda dá uma cutucadinha assim, né? Mágoa, irmãos, destrói a gente. Destrói. Teve uma pessoa que teve uma proximidade com a gente um tempo atrás e ouviu umas porcaria, enfim, e saiu e blá, 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 falou. E eu no começo ficava triste, até que um dia Deus falou comigo: onde é que você está colocando tudo isso que ele está falando? Uma noite eu estava na cama, lendo uma coisa que ele tinha publicado e Deus falou para mim: onde é que você está colocando isso? Sabe o que eu descobri, irmãos? Que eu estava transformando o meu coração num depósito daquilo. E estava vindo tudo para cá. E cada vez que eu via ele, eu sentia aquilo que eu falei antes. Ah, se eu te pego. Só estava piorando as coisas. E quando eu comecei a orar por ele, passou alguns dias, nós nos encontramos, nos abraçamos, oramos juntos. E tudo aquilo foi embora. Tem coisas, irmãos, que a gente tem razão. Mas eu quero te dar um conselho nessa noite. Prefira a paz do que a razão. Se você ainda não se matriculou num curso chamado Como Engolir Sapo, esse é um curso que você tem que fazer. Deixa para lá, fala comigo, deixa para lá.
Deus é contigo, irmãos. Então, eu não vou deixar, eu posso não deixar a mágoa invadir o meu coração. E por último, aleluia, glória a Deus. Eu também posso ver Deus usar a perseguição para me fazer crescer. Como é que Daniel entrou nessa história, Jorge? E como ele saiu? De quem dependeu o resultado? Aí você vai falar, não, foi Deus. Claro que foi Deus. Mas Deus poderia ter feito de Daniel uma das maiores autoridades da Babilônia? Deus poderia ter feito de Daniel um homem salvo na boca dos leões, se ele não tivesse feito a parte dele? Então Daniel começa e termina a história muito melhor do que entrou. E em determinados dias estou eu aí choramingando, estou eu aí reclamando, estou eu aí acusando, estou eu aí guardando lixo no coração. Significa que eu não estou sabendo usar a perseguição para me fazer crescer. Tem um ditado antigo que a gente viu na internet, quantos anos, quantas vezes, se alguém te joga uma pedra, pega aquela pedrinha e guarda ali, faz um degrauzinho. Ai, jogou mais uma, opa, obrigado, mais um degrauzinho, de repente, pá, mais uma, dá uma passadinha assim, pega a pedra, faz mais um degrauzinho. Pastor, mas eu tenho razão. Prefira a paz do que a razão. Jesus também tinha razão, mas morreu na cruz. Irmãos, eu já quero ir para o final dessa palavra. Algumas coisas importantes que eu não posso esquecer. A gente falou aqui na música Minha Essência, que Deus, Ele sabe por onde nós andamos e Ele conhece o nosso cheiro. Que profundo isso, irmãos. E a gente esquece disso às vezes. Você pode olhar para quem está do teu lado e falar, Deus conhece teu cheiro. Ele conhece. Por quê? Porque Ele sabe por onde você andou. Qual era o cheiro de Daniel? Não era cheiro de carne. Porque se fosse cheiro de carne, os leões, Daniel cheirava o espírito. É claro que isso é profético. Então, se eu tenho cheiro de carne, eu vivo a carne. E eu vou ser devorado. Se eu tenho cheiro de carne, a primeira cova que me jogarem, já era. Agora, se eu exalo o bom perfume de Cristo, pode me jogar em cova com 10, 20, 30 leões. Nada vai me atingir. A cova pode me destruir ou me levantar. O que ela fará comigo dependerá do cheiro com o qual eu entrarei nela. Isso significa que talvez nós não possamos fugir de covas na vida. Mas eu posso fugir de ter cheiro de carne. Eu posso me preocupar em cheirar, em exalar o bom perfume de Cristo. Daniel não abriu mão de Deus. E então Deus não abriu mão de Daniel. Procurareis e me achareis, quando me procurares de todo o vosso coração. Deus é fiel com aqueles que são fiéis a Ele. Isso não significa que Deus deixa de ser fiel. Isso significa que Deus sempre está onde deveria estar. E somos nós
que nos afastamos pela falta de fidelidade. Mesmo na cova, a Bíblia diz que Daniel não se feriu. E quando eu leio isso, eu lembro dos corpos incorruptíveis que nós teremos. Os corpos incorruptíveis que teremos na eternidade não serão passíveis de ferimento, porque o Senhor vai cuidar de nós. E assim como naquele tempo, eu quero encerrar, se você puder, Alex, Mateus 10, 28. Assim como naquele tempo, existiu alguém que tentou matar o corpo. Os decretos tentam matar o corpo. Mas Jesus diz: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Eu preciso compreender, irmãos, nós precisamos compreender que as acusações, que as covas, que as ameaças, elas estarão sempre batendo a nossa porta. E poderá surgir até, quem sabe, não estou aqui sendo profeta do caos, mas quem sabe até surgirá no Brasil em alguns anos, aqueles que perseguem e matam o corpo. Mas não são desses que nós devemos temer. Você pode ficar em pé, por favor? O primeiro decreto do rei disse: todo aquele que adorar um Deus diferente do rei Nabucodonosor vai ser morto. Mas o segundo decreto do rei diz que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem ao Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. E o seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Eu não sei qual decreto está em vigor na tua vida hoje, mas se você vive um tempo de cova, um tempo de angústia, de medo, um tempo de acusação, permaneça fiel. Deus vai honrar você. Permaneça fiel. Não tenha medo daqueles que querem matar o corpo. Sabe por quê, irmãos? Está vindo aí um segundo decreto. Está vindo aí um segundo decreto. Eu não posso terminar esse culto sem orar com vocês. Quero orar contigo que precisa de paz. Quero orar contigo que precisa talvez tirar coisas que tem guardada no coração. Quero orar contigo que está triste pela perseguição de alguém, por uma palavra que lançaram contra você, por um decreto que foi editado para ferir você. Enquanto nós vamos cantar, você pode sair do teu lugar, vir aqui na frente e se livrar disso hoje. Jogar fora tudo aquilo que está prendendo você. Jogar fora toda a mágoa,
toda dúvida, toda angústia, todo trauma. Ou talvez até você diga: pastor, eu fui um daqueles que assinou o decreto. Eu assinei um decreto para acusar um irmão. Eu assinei um decreto porque eu estava com ciúmes. O Senhor tem perdão para você. O Senhor tem paz para o teu coração. Enquanto nós cantamos, vem aqui na frente, vamos orar juntos. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Vou pedir para os nossos líderes, vem aqui orar por eles. Venham. Venham. Os irmãos do presbitério, venham. Os líderes de células, coloque a mão sobre esses homens e mulheres e profetiza um tempo de cura. Profetiza um tempo de cura, libertação. Não importa qual foi o decreto que você ouviu, não importa. Hoje estou aqui, derramando Aleluia. banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro, é tudo que tenho, recebe meu nada, refaz a morada, Habita em mim. me pega em teu colo.
eu sou eleito e a minha essência exalar teu cheiro. Você pode pegar na mão de quem está perto de você. Aleluia. Nenhum decreto tem poder na vida daqueles que são fiéis. Não importa o decreto que você ouviu. Lembre-se do segundo decreto. O primeiro te mandava para a cova, mas o segundo diz: há um só Deus. É um Deus que protege, que salva, que cura. Nenhum decreto tem poder sobre a vida de homens e mulheres fiéis. E que a partir de hoje, sempre que você se sentir ameaçado, sempre que estiverem chacoalhando a tua vida para quebrar algum princípio, não aceite. Porque nenhum decreto tem poder na vida de homens e mulheres fiéis. Pai, em nome de Jesus, somos gratos por poder ouvir a tua palavra. Somos gratos pelo teu Espírito Santo que nos ensina. Que esta palavra, Senhor, fique gravada no coração dessas pessoas. Que ao ir embora, talvez amanhã ou daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, no decorrer de toda a sua vida, que essa palavra ecoe no seu coração. Nenhum decreto tem poder na vida de homens e mulheres fiéis. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua semana. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Cumprimente aí quem está perto de você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.